E aí, bora mergulhar num assunto que, olha, explica muita coisa sobre o nosso mundo: a dinâmica populacional. O nome pode até parecer complicado, mas a ideia por trás dele é bem mais simples do que parece e ajuda a gente a entender um monte de coisa. E para começar, já deixo uma pergunta no ar. O que é que faz uma população, de repente, disparar, crescer de um jeito super acelerado? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. Para a gente conseguir entender uma explosão dessas, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e conhecer a área de estudo que olha para essas mudanças todas. E aqui está o nosso ponto de partida, a dinâmica populacional. De forma bem direta, é a área que estuda como o número de pessoas de uma população muda com o tempo. É a base de tudo que a gente vai conversar. Então, o que move essas mudanças? Na real, tudo se resume a duas forças principais. Pensa nelas como os dois pratos de uma balança, sempre agindo em direções opostas. E aqui estão elas, lado a lado. De um lado da balança, a gente tem a força que soma, que adiciona a gente, a taxa de natalidade. E do outro lado, a força que subtrai, que remove pessoas, a taxa de mortalidade. Uma pesa para um lado, a outra para o outro. O primeiro motor é a taxa de natalidade. De um jeito bem fácil, ela simplesmente mede o número de nascimentos, as pessoas novas que estão chegando no grupo. É como se fosse a porta de entrada da população, sabe? O lado positivo da conta. Já a força oposta, a taxa de mortalidade, é igualmente simples. Ela mede quantas pessoas estão morrendo. É a porta de saída, o lado que vai subtrair na nossa continha. Agora vem a parte legal. O que acontece quando essas duas forças se encontram? O resultado é uma equação bem simples que, no fundo, define o que vai acontecer com a população. Então, vamos imaginar um cenário aqui. A porta de entrada está muito mais movimentada que a porta de saída. Tem muito mais gente entrando do que saindo. O resultado disso, claro, é que a população cresce. É o que a gente chama de crescimento populacional. O número total de pessoas está aumentando, não tem segredo. E visualmente fica muito fácil de entender. Olha só nesse gráfico. Quando a barra azul dos nascimentos é bem maior que a barra vermelha das mortes, essa diferença enorme entre elas é exatamente o que a gente chama de crescimento. Mas e se essa diferença ficar gigantesca, assim quase de uma hora para outra? Isso nos leva de volta para a nossa primeira pergunta. A gente não está falando mais de um crescimento comum, mas uma coisa muito mais dramática. E esse evento dramático tem um nome específico: explosão demográfica. Guarda bem esse termo. Não é só crescer, é um crescimento super acelerado. Os números simplesmente disparam de uma forma impressionante. Tá, mas como isso acontece? É tipo uma receita de bolo com 3 passos. Primeiro, a taxa de mortalidade cai muito, muito rápido. Isso acontece por causa de melhorias na medicina, saneamento básico. Segundo passo, a taxa de natalidade não acompanha essa queda, ela continua lá em cima. E o resultado? A diferença entre quem nasce e quem morre fica enorme de repente. É isso que causa a explosão. Certo. Agora que a gente conectou todos esses pontos, desde as forças básicas até a tal da explosão, que tal um teste rápido para ver se ficou tudo claro? Primeira pergunta, de múltipla escolha. Qual é a causa direta do crescimento populacional? Seria a alternativa A, só uma taxa de natalidade alta? Alternativa B, só uma taxa de mortalidade baixa? C, uma taxa de natalidade que é maior do que a de mortalidade? Ou D, o contrário? A chave é pensar na relação entre os dois fatores. A resposta correta é a C. A questão não é se uma taxa é alta ou baixa olhando para ela sozinha. O que importa mesmo é a comparação entre elas. O crescimento acontece quando as adições são maiores que as subtrações. Simples assim. Próxima pergunta. Agora uma resposta curta. Em uma frase, como é que uma queda acentuada na taxa de mortalidade pode levar a uma explosão demográfica? Essa pergunta conecta as peças finais da nossa análise. A resposta ideal é: a queda drástica das mortes, enquanto os nascimentos continuam altos, cria um desequilíbrio enorme que leva ao crescimento acelerado. A palavra-chave é essa: desequilíbrio. É esse desequilíbrio súbito que causa a tal da explosão. Então a gente viu o como e o porquê. Agora, para fechar, fica uma reflexão. Se a gente já conhece a causa, quais poderiam ser as consequências de uma explosão demográfica tão rápida? O que acontece depois? Fica aí a pergunta para se pensar. Até a próxima!